BH Invisível, com Gustavo Ziller. Olá, ouvintes de BH Invisível, estamos de volta com mais um programa inédito. Dessa vez, a gente vai mergulhar, dar um pulão de 20 metros da cachoeira e cair dentro da regional noroeste de Belo Horizonte. Vamos falar com 3 super-heróis dessa regional. Um deles é o Felipe Tales, do Viva Lagoinha, a professora Lurdinha, escritora e folclorista, e Dona Zilda, da Guarda de Congo Feminina. Eu vou fazer uma breve apresentação de vocês 3 aqui, e aí depois eu jogo para cada um completar e falar um pouquinho sobre como que está atuando nessa regional noroeste. Vou começar pelo Felipe. Felipe Tales é morador da rua Itapecerica, empreendedor e fundador do Viva Lagoinha, uma iniciativa que conecta pessoas que acreditam na requalificação da região da Lagoinha por meio da economia criativa. A Dona Zilda é capitã da Guarda de Congo Feminina de Nossa Senhora do Rosário, primeira guarda feminina de Congo de Minas Gerais, e também acumula a honra de ser madrinha da Guarda de Moçambique do Divino Espírito Santo do Reino de São Benedito. E a professora Lurdinha é jornalista, historiadora, professora universitária e folclorista. Além de contribuir para diversos jornais como escritora, a professora acumula autoria de 15 livros, entre títulos de história, poesia, crônica e textos infantis. Incrível. Eu acho que nós vamos ficar aqui o resto do ano conversando nós 3 aqui, tá? A apresentação foi boa, né? Lurdinha, podemos começar com você? Eu te apresentei corretamente? Corretamente. E como Só que tá? que o meu nome mesmo, esse aí é meu nome artístico, né? Lurdinha Reis. E meu nome é um pouquinho grande, porque eu acumulo o nome da família do pai e o nome do marido. Então é Maria de Lourdes Costa Dias Reis. Então me chamam normalmente por professora Lurdinha Reis. Será que é um legado dos portugueses? Vou fazer essa pergunta derivando um pouquinho do nosso assunto. É um legado dos portugueses esses nomes astronômicos grandes que a gente costuma ter, professora? E eu né? sempre escrevi, fui colaboradora há muitos anos, mais de 20, no estado de Minas, e eu assinava meu nome todinho, Maria de Lourdes Costa Dias Reis. Ultimamente é que eu estou querendo abreviar mais. Por exemplo, toda semana eu tenho uma coluna no jornal Voz de Diamantina, em Diamantina. Eu mando por e-mail e eles publicam. Então eu coloco lá, Maria de Lourdes Costa Dias, entre parênteses, professora Lurdinha. Então eu sou conhecidíssima na cidade como professora Lurdinha. Vou te chamar de professora Lurdinha, porque eu sei que o senhora não está proibido aqui hoje. Não. Professora Lurdinha. Nem em aula, eu dava aula na Polícia Militar para soldados, eles vinham me chamar, professora, a senhora. Eu falei, sem o senhora. Aí tá certo. Ele era obrigado, senhora. Não, sem o senhora. Muito bom. Professora Lurdinha, qual a sua relação com a Regional Noroeste? E conta um pouquinho pra gente como que você vê essa regional da cidade, não só a parte da história, do folclore, mas desses 121 anos de Belo Horizonte. Certo. Eu nasci na região noroeste. Eu nasci no Carlos Prates, no iniciozinho do Carlos Prates, com um pezinho quase perto ali da rodoviária. Então era uma região assim, muito familiar, a região do Carlos Prates. Depois eu me mudei para o Padre Eustáquio, vamos colocar 60 anos. No ano da Revolução de 64, eu mudei para o Padre Eustáquio. E depois do Padre Eustáquio, eu morava com a minha família, eu me casei e consegui adquirir uma casa em frente à casa dos meus pais, que era o meu sonho, para eu poder olhá-los quando eles ficassem mais velhos. E agora mudei para essa casa, morei lá 46 anos. Esse mês é que eu tive coragem de me mudar da casa, que estava muito grande para mim, sozinha, já que eu sou viúva 2 vezes. Eu me mudei de lá, mudei para um apartamento também no Padre Eustáquio. Então eu tenho o meu umbigo colado no Padre Eustáquio. É a prefeita do Padre Eustáquio, né? Já vi tudo. Eu amo o Padre Eustáquio. E conheço um pouco da história do Padre Eustáquio. Tanto que é uma região assim, a região noroeste, ela está colada tanto na região oeste, que seria o Prado, Calafate, e limitada lá pela Pampulha, e chega até onde nossa amiga mora, que é ali na Américo Vespúcio, ligada com o Bom Jesus, e chega até na Lagoinha. Então é uma região de um contorno muito grande.
É uma região extensa, muito grande e muito populacional. Agora, quem impulsionou a região noroeste foi nada mais, nada menos do que o próprio que deu o nome ao padre Eustáquio, foi o padre Eustáquio. O padre, ele mudou para Belo Horizonte nos anos 40 e ali era mato puro, uma vila operária, paupérrima, chamada Vila Progresso. O padre Eustáquio mudou para lá em 1940, vamos dizer assim, quando Juscelino Kubitschek era prefeito de Belo Horizonte. E ele foi um padre que já veio quase que tocado do Triângulo Mineiro, que de tanto milagre que ele havia feito lá, então os padres não queriam ele na paróquia. E ele veio para a Vila Progresso, e lá ele já começou a fazer milagres. E um dos milagres que ele fez foi com o próprio Juscelino, que Juscelino, a dona Sara não podia ter filhos, ele levou, falaram com ele, prefeito, Juscelino era prefeito de BH, vá lá nesse padre que ele pode benzer a dona Sara, ela fica grávida. E Juscelino levou a dona Sara lá, ele passou a mão na barriga da dona Sara e falou assim, prefeito, daqui a 9 meses só traz a menina para eu batizar. E ele depois levou a Márcia Kubitschek para o padre Eustáquio batizar. Então o Juscelino ficou tão encantado com aquele padre holandês de quase 2 metros de altura, 2 olhões azuis imensos, que ele encarava a pessoa tremia nas bases. Então ele ficou tão encantado que ele deu 2 quarteirões para o padre. E ali não tinha nada, era só poeira. Tanto que o padre Eustáquio recebeu os 2 quarteirões e logo em seguida ele morreu de uma doença assim boba. Ele foi picado por um carrapato no umbigo, porque lá era cheio de pasto, e ele morreu de febre tifoide. Então, um quarteirão, ele fez a base da igreja do padre Eustáquio. E o outro quarteirão ele fez onde hoje é o Colégio Padre Eustáquio. E ali era um caminho que ia até Contagem. Um caminho que ia até Contagem, que depois o Juscelino colocou o nome era Avenida Contagem, que ligava Belo Horizonte, ali do Carlos Prates, até Contagem, onde hoje é o bairro Nacional, ele pôs o nome de Rua Padre Eustáquio, em homenagem ao Padre Eustáquio. Então, o Padre Eustáquio impulsionou o bairro Padre Eustáquio, que hoje ele tem tantos contornos, que tem, por exemplo, assim, Monsenhor Messias, hoje tudo virou Padre Eustáquio. Gente, você que está escutando BH Invisível já percebeu que a gente vai ter um mestrado de história aqui hoje. Tá só aquecendo, hein, Felipe? Você sabia disso tudo aí, Felipe? Não, do Padre Eustáquio eu sabia, né? Até mesmo por conta do bairro, a região. O Carlos Prates, né? Também é região da Lagoinha, né? Região das Lagoinhas, né? Que o Arão Reis, quando ele estava desenhando a cidade, lá da Praça da Estação, ele apontou para aquela região montanhosa, a região das Lagoinhas, e lá afincou o primeiro estaca para a construção da cidade oficial, né? Então você tem ali aquela região, uma região muito, além de histórica, muito importante realmente para a cidade. Eu anotei aqui a questão da Vila Progresso, né? Lagoinha chama-se Lagoinha porque lá tinha realmente as lagoinhas. Isso, justamente. Lá tem lugar na Lagoinha que a água nasce assim espontaneamente. Eu tinha um parente que tinha uma loja lá, debaixo da loja dele tinha uma água que nascia, uma nascente que desaguava no Arrudas. Onde Antônio Carlos hoje era o córrego do Pastinho. Não. Você tem Pedro II, que é o córrego do Pastinho. Pedro II, isso. O Pastinho, ele nasce lá para trás lá no bairro Nacional, por assim. E ele vem descendo a Pedro II todinha e deságua no Arrudas, ali perto da rodoviária, perto da Lagoinha. Sim. Então ali é o córrego do Pastinho, que ele hoje está todo coberto, né? E no IAPI hoje, até hoje, tem lá mina de água. Mina água lá até hoje. É mesmo? No IAPI. Que coisa incrível. Eu não Meu pai, sabia. quando era rapaz, que ele estava fazendo tiro de guerra, porque depois ele virou militar, ele pescava ali na Avenida Pedro II, embaixo, na subida para o cemitério do Bonfim, ele pescava lambari, piau ali. Você que está escutando a gente agora na Band News FM, você pescava em Belo Horizonte? A gente quer saber. Manda o seu depoimento aqui agora para quem está no ar, que a gente quer ler no intervalo. Felipe, fala um pouquinho do Viva Lagoinha antes de eu passar a palavra aqui para a dona Zilda, por favor. Que esse é um projeto, eu queria já fazer um elogio,
espetacular da nossa cidade. Eu sei que vocês estão agora como experiência do Airbnb, não é isso? Sim, sim. Conta um pouquinho desse seu projeto, camarada. Então, a Lagoinha, a minha relação, na verdade, com a Lagoinha é de coração, né? Eu, em 2007, eu me casei e fui morar na rua Itapecerica, né? E naquela época já empreendia, né? Já sempre trabalhei com música, né? Eu estava vindo de uma experiência fantástica que a cidade ganhou como legado hoje, que é o duelo de MCs, aquela ocupação embaixo do viaduto Santa Teresa, a galera do rap e tal, que propõe a requalificação daquele espaço. E naquela mesma época que surgiu aquilo ali, envolvido com aquilo, mudei para Lagoinha e cheguei lá num dia, no outro dia, fui assistir um filme sobre o bairro. E assim, é fantástico. Aí você encontra as Hildas lá, né? Você encontra várias pessoas, Dona Juraci, falecida. E aí, estudando gestão cultural na época, formando também, tudo muito doido. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Né? E aí tem muito essa coisa do empreendedor, né? De inquietação, né? Por que é uma região cheia de história, uma região riquíssima, muito folclore importantíssima para a cidade, jogada daquele jeito, né? O Viva Lagoinha, você convida as pessoas se inscrevem no site e você faz um passeio com as pessoas contando a história da região e parando em alguns pontos principais, não é isso? O Viva Lagoinha é um movimento, na verdade, né? Um movimento que tem várias iniciativas nele. O Rolezinho Lagoinha é uma das. Ah, certo. O Rolezinho Lagoinha é uma experiência que eu convido as pessoas a ser turista na própria cidade, sabe? É ótimo. Né? As pessoas andarem a pé, né? Conhecer outras pessoas. Conhecer lá na Itapecerica o Tonhão, que está há mais de 30 anos lá e viu aquilo ali desde quando tinha cinema lá perto da rodoviária e hoje vê aquilo ali. O Cine São Geraldo, o Cine Paysandu. Isso. Que eu não frequentei, mas eu ouvia. Cine Paysandu. Paysandu. Tonhão da rodoviária. Manda um abraço pro Tonhão, por favor. O Tonhão é o professor, só. Ele tá lá na Itapecerica e a galera conheceu ele lá outro dia e é isso, assim. Né? Olha, uma coisa interessante. E a ideia é o resgate da memória cultural artística. Até mesmo porque é o seguinte, sim. Porque assim, a gente não ama o que a gente não conhece. Jacques Cousteau, concordo, 100%. Então, a partir do momento que as pessoas estão tendo contato com outras e com essa história, muita coisa tem mudado na Lagoinha. Você fala aí que você fazia esse tour, né, esse passeio cultural pela Lagoinha. Eu era professora do UniBH, eu dava aula no curso de História e no curso de Comunicação, de Jornalismo. E eu lancei a ideia, que hoje está em moda, a prefeitura até já abraçou isso, eu lancei a ideia, que também não deixa de ser a Noroeste também, de fazer um tour dentro do cemitério do Bonfim, para resgatar as esculturas, os túmulos importantes, e ver toda aquela escultura, principalmente italiana, romana, que tem lá. Me acharam louca, varrida, quando eu lancei essa ideia. E eu tentei levar alunos lá para conhecer o cemitério do Bonfim. Não consegui. Aí eu ia sozinha, vou lá, fotografo o cemitério do Bonfim, gosto de passear lá dentro, acho lindo, maravilhoso, sem preconceito nenhum contra o cemitério. Hoje é um dos cartões de visita de Belo Horizonte, está incluído na área cultural de Belo Horizonte, conhecer o cemitério. Engraçado, professora, que eu adoro cemitério também. Quando eu visito uma cidade nova, curiosamente, eu faço 4 coisas. Eu vou procurar um café gostoso para tomar, uma loja de disco, de vinil para conhecer, um cemitério para conhecer a cidade, que eu acho espetacular, e uma livraria. Eu queria passar agora a palavra para a Dona Zilda. Dona Zilda, a Congado está para Minas Gerais, assim como o blues está para os Estados Unidos, talvez. Assim como a ópera está para a Viena, né? O Congado da Noroeste é o principal movimento dessa manifestação folclórica na nossa cidade? Sim. Ela, principalmente a região Noroeste, que a gente participa, né? Onde que eu moro. Eu vim para lá com a idade de 2 anos de idade, né? Eu fui junto com meu pai para lá.
aonde que eles tinham a guarda de Congo, de caducos, que eu falo assim, dos antepassados, eu falo que os nossos pais eram os caducos, né? Então, eles formaram a guarda de Congo, eu participava, mas mulher não podia participar. Então, a gente ficava doida, a gente era princesa, e aí morreram e não teve condições de seguir com a guarda de caduco mais, porque não tinha condições de ter mais homens. Então, tinha as filhas dos nossos pais que conseguiram fazer essa guarda de Congo através da minha mãe. Minha mãe falou, vamos fazer uma guarda feminina? Aí eu falei, gente, será que vai dar certo? Porque a gente não é benquista, né? Porque a mulher não pode fazer certas coisas. Aí acabamos, formamos a nossa guarda de Congo feminina no bairro Aparecida e estamos até hoje. Vai fazer 46 anos de existência que a gente tem essa guarda de Congo lá, mostrando a nossa religiosidade, a nossa fé, primeiramente a nossa fé que a gente tem no que a gente está fazendo. De repente fala assim, o folclore, uma coisa assim. Não, é folclore, é uma coisa linda que todo mundo se vê, mas tem um fundamento nessa nossa missão de levar a devoção, né? De levar essa coisa avante, porque é não deixar morrer. Porque, olha, você veja bem, a gente faz esse tipo de festa, faz essas tradições no nosso bairro, né? E os meus filhos nasceram. Os filhos das outras meninas nasceram da guarda de Congo. Não podia colocar mais porque nossa guarda era feminina. Aí nasceram os meninos, só menino. Formamos Moçambique do Divino Espírito Santo. Aí é onde tem 23 anos que eles têm existência lá e estão fazendo. Então vamos seguir com essa missão. Meu pai morreu, nós seguimos. Se Deus que livre e guarda a gente for embora, eles vão seguir também no bairro Aparecida com essa tradição. Assim espero, né? Porque sempre entra uns, sai, entra outro, sai, mas está ali firme e forte, graças a Deus. É uma força que a gente tem de levar essa coisa adiante. É a nossa raiz. Mostrar nossas raízes, que é no bairro Aparecida. Olha, pessoal, eu queria dar uns parabéns aqui para a turma que coordena a pauta do BH Invisível, porque esse pessoal tá garimpando cada personagem pra gente bater um papo aqui. Eu estou apaixonado por vocês três. Obrigado pela presença, Lurdinha, Felipe e Dona Zilda. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Encerramos o primeiro bloco aqui. Queria dizer que o fotógrafo que assumiu o nosso Instagram essa semana foi o Cadu Passos. O Instagram dele é @Cadu, C-A-D-U, _, aquele tracinho embaixo, Passos com 2 S's, _ de novo. Cadu Passos foi quem mandou essas fotografias espetaculares essa semana, que a gente está falando da regional noroeste da nossa efervescente, jovem e potente cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco de BH Invisível.